baixa. O teu lugar não é olhando para baixo, irmão. O teu lugar é olhando para cima, glorificando o nome do nosso Deus por aquilo que Ele vai te entregar. Levanta essa cabeça, porque você nasceu para vencer. Amém? Você nasceu para vencer. Enxuga essas lágrimas dos seus olhos. O teu lugar não é chorando. O teu lugar não é de cabeça baixa. Não, irmão. O teu lugar é de cabeça levantada, porque Deus te levantou. É desse jeito. E a vitória vai chegar para a tua vida. Amém? Vamos pregar a palavra de Deus? Sim ou não? Vamos pregar a palavra? Abra a tua Bíblia, porque aqui a gente prega a palavra, tá? Não sei se vocês estão acostumados em outro lugar, mas aqui a gente prega a palavra. Abra a tua Bíblia lá em Lucas capítulo 10. Abre a Bíblia. É para você abrir tua Bíblia aí, irmão, para você acompanhar. Às vezes você não lê a Bíblia o dia todo. Aqui você tem que pegar a Bíblia. Pega a Bíblia aí. Pega o manual de instrução. É a palavra do Senhor para consertar a tua vida. Abre lá. Não sei se o pastor está aí na live. Abre lá. Lucas capítulo 10. Já achou, Fernandinha? Fernandinha, ó. É rápida, né, Fernandinha? Desse jeito. Amém, Lucidalva. Quem aí o bispo não falou boa noite? Tem alguém que eu não falei boa noite? Maila, a paz, boa noite. Quem mais? O bispo? Bispo não falou comigo. Creia. Quem mais tá aí? Bispo, eu tô aqui, bispo. Sheila, a paz, Sheila, meu amor. Dislene, a paz, minha amada. Débora, seja bem-vinda, Débora. Que Deus te abençoe. Zélia, Deus abençoe, meus amores, meus lírios. Vitória, minha mãe tá ali. O Jander, né? Alessandra, a paz, Alessandra. Deus é contigo. Amém? Dani, a paz, Dani. Deus abençoe. Mas vamos pregar a palavra, senão eu vou ficar falando boa noite até. Dinísio, a paz, meu amado. Ô, Dinísio, tô feliz de ter você aqui. Desde a primeira vez que você veio, nunca mais saiu, hein, Dinísio? Oh, que alegria. É assim que eu gosto. Obrigado, Dinísio, pelo carinho, tá? Posso pregar? Coloca aí pro bispo. Pode, bispo. Aguinaldo também. Depois que veio a primeira vez, nunca mais... É assim, pessoal. Quando a pessoa vem a primeira vez, ela nunca mais sai. É raro os que saem. Os que saem eram os que não era para permanecer mesmo. Amém? Rosânia. Vamos pregar a palavra? Sim ou não? Posso pregar? Eu tenho um povo abençoado, uai. Presta bem atenção, porque essa palavra é para vocês. Para vocês. Escuta bem, seus orelhudos. Acompanha com o bispo, tá? Vamos falar sobre fazer a obra, sobre ser discípulo. Presta atenção, Alessandra. Diz assim, ó. A missão dos 70 discípulos. Talvez na sua tá 72, algumas 70, tá? Mas a missão dos 70 discípulos. Presta atenção. Ali, Jesus, ele designou 70 discípulos para fazerem a obra. E não é que cada discípulo tinha uma missão diferente. Por mais que fossem 70 discípulos, a missão era a mesma. Escuta o que eu vou te falar. Não acho que a tua missão e a missão do bispo seja missão totalmente diferente, irmão. Não é. A tua missão também é igual à minha. Do mesmo jeito que a minha missão é pregar a palavra, é orar, é buscar a Deus, é abençoar o próximo, abençoar a tua vida, essa também é a tua missão. A missão é a mesma para todos aqueles que fazem a obra do Senhor. Ide pregar o evangelho a toda criatura. É a mesma missão. Você está entendendo, sim ou não? Às vezes você fica perguntando assim, bispo, qual será o plano do Senhor para minha vida? O que será que o Senhor quer, bispo, que eu faça? Qual é o plano dele, bispo? Porque eu não sei qual é o meu dom. Eu não sei o que Deus quer que eu faça. Simples, irmão. Deus quer que você faça a mesma coisa que o bispo faz. E eu não estou falando de pregar igual eu prego, de orar igual eu oro, mas tomar a mesma atitude que o teu pastor toma, que o bispo, que Jesus tomou.
que é sempre falar sobre a palavra dele, é sempre orar por quem precisa, sempre estar perto dele. A missão não é fácil, mas escuta, a missão, mesmo que não seja fácil, ela pode ser concluída quando você quer. Quando você quer. Porque não existe nada impossível para aquele que busca a Deus. A missão que o Senhor colocou sobre a nossa vida, por mais que ela seja difícil ou dura, ela não é impossível. Porque o nosso Deus te capacita para que você possa cumprir essa missão. Às vezes você fica falando, será que eu tenho chamado? Será que eu tenho... Deus me escolheu para alguma coisa? Lógico que escolheu. É que você ainda não agarrou essa missão. A missão, ela foi dada. Ela está diante de você. Basta você passar a viver ela. Você está entendendo, sim ou não? Então ali, o Senhor Jesus chamou 70 discípulos. 70, hein? Não era apenas os 12, não. Não era apenas os 12 apóstolos, não. Ali tinham 70 homens que estavam dispostos a fazer a obra. 70. Então, para começar, você tem que estar disposto. É a primeira atitude. Diz assim a palavra, presta atenção, versículo 1. Presta atenção, ó. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades, lugares, aonde ele havia de ir. Então presta atenção. Ali podia ter uma multidão. Só que o Senhor só chamou quem estava disposto e disponível. Será que o problema não tem sido esse? Talvez você ache que Deus não te chamou para nada, ou você não foi escolhido para nada, porque talvez você não esteja disposto ou disposto, e principalmente não esteja disponível. Porque para fazer o que Deus quer, para fazer o que Jesus pede, é necessário você estar disposto a obedecer e disponível para cumprir. Você está entendendo, sim ou não? Para que você venha se distinguir ou se diferenciar de todos ao teu redor, porque muitos buscam a Deus, mas está disposto e disponível é que vai fazer você cumprir o teu chamado. Deus, ele tem um chamado para a tua vida. Só que para esse chamado se cumprir, você tem que estar disposta e disponível para fazer ele acontecer. Você está entendendo, sim ou não? E não é todos que estão dispostos. Talvez você está disposto a fazer tudo para receber dinheiro. Tudo! Você está disposto a fazer tudo para viver bem. Você está disponível sempre que o mundo te chama. Mas quando é para Deus, você não tem a mesma disponibilidade. É isso que fala? Não sei. Disponibilidade? Você não tem a mesma disponibilidade. Você nunca está disponível. Você nunca está disposta. Nunca está disposta a postar uma pregação, uma palavra. Nunca está disposta a orar por alguém. Nunca está disponível quando é a obra de Deus, quando é o culto, quando Deus fala com você. Você nunca está disponível para ajudar quem precisa. Ao contrário, todo mundo ao teu redor tem que estar disponível para te ajudar. Tem que estar disposto a te ajudar. Mas quando é você para fazer, quando você vai começar a cumprir a missão que o Senhor designou para você? Está falando assim que o Senhor Jesus designou. Escolheu a dedo, designou aquela missão para aqueles 70. Ele designou você para a obra, para fazer, para você estar disponível, disposto. Só que você não tem tido disposição. Você tem disposição para tudo, irmão. Quando se fala do mundo, para ir pro barzinho, para fazer churrasco, para fazer isso, aquilo. Mas você tem esperado que as coisas venham de Deus para tua vida. Mas quando é para você estar à disposição de Deus, aí você não está. Presta atenção.
Deus, ele pega quem está disposto a fazer. Deus, ele pega quem está disponível a fazer. Aprenda a estar à disposição e disponível para que você veja o nosso Deus tocar na sua vida. Estão entendendo isso ou não? E digo mais. Está escrito ali assim, que Jesus ordenou que eles fossem para a cidade aonde Jesus mandou. Não é que eles iam fazer a obra e eles iam para onde eles queriam, Maila. Não. Eles teriam que ir aonde Jesus mandasse. Porque é nesse sentido. Quando você entrega a tua vida para Jesus, você não passa mais a viver aquilo que você quer. Você passa a viver aquilo que Jesus mandou, aquilo que Jesus designou para a tua vida. Quando você entrega a tua vida para Ele, não é que você vai viver mais os teus desejos, a tua vontade, porque muitas vezes a tua vontade vai querer te levar para longe. Lembra Jonas? A vontade dele queria que ele fosse para outro lugar. Só que Deus tinha designado ele para Nínive. A vontade sua não pode estar junto com a vontade de Deus, porque a vontade do homem é carnal e sempre vai te levar para longe. Mas a vontade de Deus vai levar você a viver o teu propósito. Você só pode viver o teu propósito quando você seguir a vontade do Senhor. Sabe por que nada está dando certo na tua vida? Sabe por que nada tem acontecido? Sabe por que as coisas têm demorado? Não porque é apenas o tempo do Senhor. É porque ao invés de você viver a vontade de Deus, que te leva ao propósito dele, você tem vivido as tuas vontades, que te leva a perder tudo que você tem, que te leva para o vício, para a bebida, para a briga, para a discórdia. Quando você passar a viver a vontade de Deus e obedecer, você vai viver o propósito dele para a tua vida. E olha que o propósito do Senhor é muito além do que você imagina. É muito maior do que você pensa. Se você acha que viver no mundo é bom, é porque você ainda não viveu com Deus. O propósito de Deus, como eu preguei ontem, ele te abre oportunidades. Olha o bispo aqui, mais uma vez o exemplo. Quando eu entreguei minha vida para Deus, eu nunca imaginei que um dia eu ia ter oportunidade de viajar para a Europa. Nunca, irmão. E olha que lá no mundo eu tirei o passaporte. Só que eu não consegui ir porque não era para ir naquele momento. Porque naquele momento eu ia para a Europa como um perdido. Mas foi necessário buscar Deus para que eu chegasse na Europa como uma pessoa salva. Você está entendendo, sim ou não? Está entendendo? Então lá em outubro o bispo está indo para a Bélgica. Mas sabe por quê? Porque eu decidi viver o propósito do Senhor para minha vida. Quando você decide viver o propósito do Senhor, o propósito dele te leva além do que você imagina. O propósito do Senhor te faz pisar aonde você nunca imaginou pisar, aonde você nunca imaginou estar. Então para de viver a tua vontade, para de querer viver o teu propósito e passe a viver o propósito do Senhor, que vai te levar a um lugar onde você nunca imaginou. Então o Senhor separou aqueles 70 e mandou de dois em dois para cada lugar, aonde Ele designou, porque é Deus que designa aonde você vai. O teu papel é só ir. Não importa para onde Deus manda você ir, vai, porque você pode ter certeza que ali tem algo preparado para sua vida. Não tenha medo quando Deus mandar, não tenha medo quando Deus falar, vai e faça. Mesmo que você não veja nada, mesmo que você tenha medo, mesmo que você ache que não vai acontecer, mesmo que você ache que ali nada vai acontecer de diferente, você pode ter certeza que Deus nunca vai te colocar e nunca vai te enviar em um lugar que não haja um propósito. Deus sempre vai te colocar no lugar que tem propósito para a sua vida. Estão entendendo, sim ou não? E diz mais assim, ó. Vamos lá, versículo 2, Li. Presta atenção. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara, para o trabalho. Olha que forte. Então eu estou falando assim, olha, grande é a obra, grande é o campo, mas são poucos trabalhadores. Vamos pedir para que Deus envie obreiro. Eu queria que 70 pessoas como discípulo, assim como a Alice é. A Alice, irmão, o que eu falar para ela, ela tá fazendo, irmão.
posta vídeo, posta a pregação, termina aqui, ela já está postando a pregação e vai lá na live do pastor, ajuda, discípula. Eu queria uns 70 assim, que nem Jesus aqui, só para fazer a obra dele. Você está entendendo, sim ou não? Então fala assim, olha, a seara é grande, o campo é grande para conquistar, para você possuir. Só que o que está faltando é o trabalhador, é o obreiro, para fazer a obra acontecer. Existe uma obra muito grande para você conquistar. Basta você estar disponível a fazer ela. Você está entendendo, sim ou não? Existe uma terra muito grande. Existe uma obra muito grande, uma seara, uma colheita, porque seara é onde você colhe. Então existe uma colheita grande, só que não tem a quem vá colher. Existe algo preparado para você colher. Só que só pode colher aquele que trabalha na obra. Como você quer colher as bênçãos do Senhor para a tua vida, para a tua casa? Como você quer colher para o reino de Deus principalmente? Se você não está à disposição para ser um obreiro, para trabalhar na obra. Então eu falo assim, vamos rogar que Deus envie quem queira. Existem muitas coisas boas para ser colhidas. Bênçãos grandes para a tua vida. Só que são poucos os obreiros. Em outras palavras, são poucos que dedicam realmente a viver com Deus, a fazer para Deus. As pessoas hoje dedicam a vida no mundo, para fazer tudo pelo mundo. Você faz tudo por tudo, só que não faz tudo por quem realmente tem que ser o seu tudo. Quando você passa a ser um obreiro, quando você passa a trabalhar na obra, e para trabalhar a obra não precisa ter o título de pastor, de bispo, de missionário, não, de apóstola, de profetisa. Não, irmão. Para trabalhar na obra você pode ser um pai de família e fazer a obra aí dentro da tua casa. Uma mãe de família e fazer a obra aí no teu bairro, aí na sua cidade, lá no teu salão, lá na tua loja, lá no teu emprego. Você passa a ser um obreiro. E quando você trabalha na obra, você colhe os frutos do Senhor. Você colhe as bênçãos do Senhor para a tua vida. Sabe por que nada está chegando para você? Porque você ainda não é um obreiro. Quem trabalha na obra, trabalha para Deus, para o reino dele. Então a seara é grande, a bênção é grande, a colheita é grande. Só que ainda não tem quem colha. São poucos. Está na hora de você virar um obreiro, um discípulo, uma discípula. Está na hora de você passar a trabalhar para que você possa colher as bênçãos para a tua vida. Amém? Quem está entendendo? Coloca aí pro bispo. Quem está entendendo? Estão entendendo? Estão entendendo, igreja? E diz mais assim, ó, versículo 3. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio dos lobos. Isso daqui é muito forte. Ó, presta atenção. Lá tinha 70. Jesus falou assim, ó, vão lá. Eu tô mandando vocês como cordeiro no meio dos lobos. Hã? Oh, glória a Deus. Amém. Coloca o testemunho da Dani ali. Presta atenção, irmão. Acho que aqueles discípulos, quando escutou Jesus falando, se eles não tivessem firme, focado, eles iam falar assim, você é doido, Jesus? Vou nada. Tá mandando como cordeiro no meio dos lobos? Vou nada? Vou lá pra morrer? Deixa quieto isso daí, Jesus. Deixa quieto, vou não. Jesus não falou assim, ó, eu tô mandando vocês como cordeiro num pasto verde, lindo, maravilhoso, no mar de rosas. Vão lá. Não, irmão. Não tem essa conversa fiada. Jesus foi claro e reto. Ó, eu tô mandando vocês como cordeiro lá no meio do lobo. Lá na bagaça, lá onde aqueles discípulos do Senhor, eles estavam com tanta vontade de fazer a obra, eles estavam com tanta fé. E quando eles escutaram isso, eles falaram, não, agora, vamos lá, Jesus. Não tinha medo, porque eles podiam ser cordeiro, mas era um cordeiro de Deus. E no cordeiro de Deus ninguém toca. Não importa onde você vai.
Ninguém ali temeu. Ninguém falou, não, eu tô com medo, não dá, eu vou morrer. Não, irmão. A fé era tão grande que eles falaram, só se for agora. Agora, Jesus, vamos, tô preparado. Aonde for, tem lobo lá, não tem problema, eu vou lá, Jesus. Você tá entendendo? Às vezes Jesus quer te colocar no meio dos lobos, mas não para que você seja atacado, mas para que ali aconteça uma mudança. Só que você tem medo. Medo de falar de Deus quando a família se reúne. Medo de falar do Senhor quando você vê todo mundo lá na bagunça. Ao invés de você fazer o teu papel lá, você tem medo que as pessoas vão dizer, ah não, vou ficar quietinho aqui. Não, vou se enturmar com eles aqui. E bebe, vai pra bagunça. Você está fazendo o teu papel e a tua missão que Deus ordenou para você? Você está entendendo, sim ou não? Escuta, você é cordeiro, irmão. Mas ai daquele que tocar no meu ungido, diz o Senhor. Ninguém pode te tocar. Não importa se você estiver no meio dos lobos, do leão. Não importa se você estiver no meio da tempestade, da circunstância difícil. Não importa, você é cordeiro do Senhor. E naquele que é de Deus, ninguém toca. Não tenha medo de fazer o que você tem que fazer por quem está do seu lado. Não tenha medo de ser quem você é porque você está no lugar onde só tem lobo. Você tem que fazer o teu papel. Estão entendendo, sim ou não? Não tenha medo, porque Deus te colocou lá exatamente para fazer isso. Aquilo que poucos estão dispostos e disponíveis a fazer. Deus te colocou lá porque Ele sabe que você tem coragem, que você tem fé. Ele designou você. Então faz e faça. Você está entendendo? Talvez no meio da sua família você é um cordeiro no meio dos lobos. Sua família quer te devorar. Sua família não busca Deus. O marido não busca, o filho não busca, a esposa não busca. Você busca. Você é o cordeiro. Não tenha medo de ser o cordeiro, mesmo que o leão esteja rugindo ao teu lado, porque o leão mais forte é o leão de Judá, que está diante de você. Estão entendendo, sim ou não? Não tenha medo de ser a mulher de Deus e o homem de Deus que você é, porque você acha que o inimigo, as pessoas, ou quem está ao teu redor vai te devorar por ser maior, por ser o patrão, por ser o marido, por ser... Não, irmão. O cordeiro ele pode parecer pequeno, mas ele é o mais importante. Ele é o mais importante. Você é o mais importante. Diz mais assim, presta atenção. Versículo 4. Escuta, ó, versículo 4. E não leveis bolsa, nem alforge, nem alpacas, e a ninguém saudais pelo caminho. Jesus falou assim, ó, enquanto vocês estiverem indo para lá, não leva nada. Não leva bolsa, não leva alforge, carteira, não leva sacola, não leva nada, porque no meio do caminho eu vou preparar o que vocês precisam. Você está entendendo, sim ou não? Você não precisa levar nada, não carrega nada com você. Só leva a palavra, que é o que vocês precisam. Porque no meio do caminho eu vou preparar o que vocês precisam para viver. Quando chegar lá, já vai estar tudo preparado. Vocês não precisam carregar nada. Que nem o bispo, quando se eu for morar para a Bélgica. Às vezes é por isso, todo mundo sabe aqui que o bispo tinha o sonho de construir minha casa aqui, né? Que eu precisava de 10 mil para construir. E às vezes a gente não entende, não consegui os 10 mil, não consegui construir. E se eu for realmente morar na Bélgica, eu vou deixar tudo aqui. Eu vou doar para quem precisa, eu vou dar aqui. Eu não vou precisar levar nada, porque aonde você vai, Deus sempre já prepara o que você precisa. Assim como eu cheguei aqui sem nada, só com um colchãozinho, que tá aqui o colchão. E Deus preparou para mim a geladeira, a cama, o sofá, a mesa. Quando eu for também, Deus também vai preparar. Então escuta, não fica com medo quando você tem que mudar. E eu não estou falando apenas mudar de lugar, de cidade, mas às vezes de mudar o teu interior, de mudar de amizades, de mudar de escolhas. Porque às vezes você acha que, assim, que se você mudar, você vai ficar sem amigos, sem pessoas, sem coisas.
Mas saiba de uma coisa, a tua mudança também vai trazer coisas boas para a tua vida. Porque quando você muda, Deus também prepara o que precisa para você. Prepara pessoas, prepara amizades, prepara lugares. A tua mudança para Deus, ou você fazer o que Deus pede, ou você ir até onde Deus manda, saiba que Deus sempre vai ter algo preparado para a tua vida. Com Deus você nunca vai perder nada. Você não precisa carregar o que você tem, para onde você vai, com quem você for. Não, irmão. Quando você muda, deixa tudo para trás. Porque quando você muda, Deus prepara coisas novas para a sua vida. No caminho, na chegada, tudo Deus já tem preparado. Você está entendendo, sim ou não? Então ele falou assim, não leva nada, não precisa, não leva bolsa, não leva água, não leva roupa, porque o que vocês precisarem no caminho vocês vão encontrar. Isso é viver pela fé. É você saber que no caminho que você tem tomado, por mais que seja um deserto, por mais que seja um caminho difícil, você saber que nesse caminho você vai encontrar o que você precisa para que você venha se fortalecer e chegar até a terra prometida, assim como aconteceu com o povo quando saiu do Egito. No caminho encontraram a água da rocha, encontraram a sombra, encontraram o aquecer, encontraram tudo, até chegarem e tomar posse da terra. Não desista do caminho porque ele está difícil, irmão. Porque no caminho Deus também prepara o que você precisa para que você se fortaleça. Estão entendendo? Não carregue sentimentos, não carregue amizades, não carregue coisas, não carregue pessoas. Se for para fazer o que Deus mandou, deixe tudo. Porque aonde você vai, Deus já tem algo preparado para você, Maria. Amém? Já tem algo preparado. Assim como Deus preparou dessa vez, Deus também vai preparar lá na frente. Casamento também. Não estou falando para ninguém separar do marido, pelo amor de Deus, tá? Mas você que já saiu do relacionamento, tá chorando, amargurada, abatida. Não dou certo com ninguém. Faça o que Deus mandou. Deixa para trás o sentimento, deixa para trás a mágoa, deixa para trás o passado, porque Deus já tem algo preparado para sua vida. Algo que vai te trazer alegria, algo que vai te valorizar. Amém? Não tenha medo de caminhar com Deus. Porque quando você caminha com Deus, Ele te prepara o que você precisa para você ser feliz. É desse jeito. E diz mais assim, vamos lá, então vou ficar pregando só esse versículo. Versículo 5. E qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nessa casa. Nossa, bispo, você gosta de ler, hein, bispo? Falou assim, pastor, em qualquer lugar que você for, fala assim, que a paz seja nessa casa. Porque mesmo que aquela casa esteja turbulenta, mesmo que aquela casa esteja sendo briga, discórdia, mesmo que nela não haja paz, você é a paz que aquele lugar precisa. Você é a paz, irmão. Você tem que ser a paz no meio da tua casa, da tua família, no meio do teu povo, da igreja. Que a paz seja contigo, porque aonde você vai, você leva a presença do Senhor. Então o Senhor Jesus falou assim, na casa que você entrar, não fala nada, a não ser assim, que a paz seja convosco, que a paz do Senhor esteja aqui. Porque aonde há luz, as trevas têm que sair, a treva não pode habitar. Você é luz, você é luz. É você que tem que determinar aí dentro da tua casa, lá no teu emprego, que a paz esteja aqui. Que a paz do Senhor reine aqui na minha família, reine no meu casamento, reine na minha igreja, reine lá na Bélgica, que a paz reine aqui no Brasil, aonde eu pisar, tem que ser abençoado. Só isso que Jesus mandou falar. Você está entendendo? Porque você carrega na tua essência a presença dele. Você tem levado a paz para dentro do teu lar? Tem levado a paz para dentro da tua casa? Ou você tem se enturmado com os problemas que acontecem lá dentro? Sabe? Quando você entra num lugar, e você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe o que está acontecendo, o que estão falando, mas você entra no meio da confusão. Você não é a pessoa que entra para separar.
Você é a pessoa que entra pra causar mais estrago. Hã? Você entra lá pra... Nem é pra você, nem é na tua vida. Nem é contigo o problema. Mas tem que ir lá pra se meter. Pra achar que é a bambambam, o bambambam. Pra falar, eu bato no peito, isso. Mas esse não é o teu papel. O teu papel é levar a paz pra aquele lugar. Você tá entendendo, sim ou não? Para de entrar em discórdia que não é sua. Para de colocar problema, aumentar o problema na vida dos outros. O teu papel é levar a paz. Tem mais um testemunho ali. Teu papel é levar a paz. Vou dar um exemplo aqui agora. Aqui a Nazaré. A Nazaré tá falando assim, ó, que ontem ela pediu oração pro bispo para que a amiga dela pudesse arrumar um emprego. Ontem ela pediu. Hoje a amiga dela já foi falar: hã? Esse é o nosso Deus, igreja. O Deus de milagre. Hoje já vai fazer a entrevista. Você tá entendendo, sim ou não? Ela trouxe a paz para aquela amiga que estava aflita, desesperada, desempregada. Não sabe às vezes se tinha filhos para sustentar, a família. Ela levou a paz para aquela vida conturbada. E isso é levar paz. Leva paz para quem precisa. Olha lá. Vai fazer a entrevista. Como você acha que ela tá agora? Na esperança ali. Ah, Senhor, obrigado por essa entrevista. Só tá esperando agora o emprego chegar, porque é dela já, em nome de Jesus. Só tá esperando. Então aquele coração que tava angustiado, que tava desesperado, hoje tá em paz. Isso é levar paz. Estão entendendo? O que o pastor fez com o bispo. Porque onde o bispo mora aqui é luta, irmão, batalha. Eu só faço live aqui, o que eu ganho é o que eu ajuda de vocês aqui. Quando alguém me dá um presente, quando o Jander me dá um presente, quando alguém me envia uma oferta, o dizimista. Mas o pastor, quando me convidou, porque foi o pastor que me ligou, tá? Às vezes você acha assim, o bispo ligou lá pro pastor pedindo para ir pra Bélgica. Eu orei, lá no chuveiro. Eu falei assim, Senhor, toca lá no coração do teu servo, Pai. Se eu estiver mentindo, que Deus arranca minha vida aqui agora, que eu caia duro morto. Eu falei, Senhor, toca lá no coração do teu servo e faça com que ele possa me ajudar. No outro dia, eu não sei como, não sei de que jeito, eu não sei se eu tinha passado o número, o pastor me ligando, o bispo, você tá entendendo? Aquilo trouxe uma paz, só dele convidar. Bispo, vem, tu quer vir pra aqui pregar na Bélgica? Falei, pastor, agora, se quiser eu vou agora, pastor, pego aqui, agora, pastor. Você tá entendendo? Traz paz, irmão. E diz mais assim, ó, presta atenção. Mas pior que é verdade mesmo. Fala assim, ó, versículo 6. E ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não estiver, voltará para vós. Olha que forte isso. Quando você deseja paz para alguém e a pessoa não responde, sabia que essa paz ela volta para você? Então tá escrito ali assim, ó. Se ali houver algum filho da paz e desejar para você a paz, tudo bem, a paz vai ficar com ele. Mas caso ele não aceite, essa paz que você desejou, ela volta para você. Deixa eu perguntar, o que você tem desejado para as pessoas? Que volta para você, tá escrito ali. Deseja a paz. Mas bispo, deseja a paz. Porque se ela não aceitar a palavra de Deus, se ela não aceitar o amor de Deus, se ela não aceitar a correção do Senhor, se ela não aceitar a paz do Senhor, não é algo perdido que você fez. Porque tudo aquilo que você deseja para o teu próximo, volta para você. O amor, a paz, a alegria, a bênção. Você está entendendo, sim ou não? Está dizendo aqui, não é eu que estou falando não. Está dizendo aqui, ó. Se alguém ali não querer essa paz, ela volta para você. Aonde você for, irmão, deseja o melhor para quem for. Porque se a pessoa não quiser, se a pessoa não gostar de você, não tem problema, porque aquilo que você desejou vai voltar para sua vida. As bênçãos, pode ser, abençoo você, tá? Seja abençoada em nome de Jesus. Que seja abençoado em nome de Jesus. Se a pessoa não quiser, se a pessoa sair falando mal de você, se a pessoa te caluniar, desejar o mal,
o que vai voltar para você não é o que ela quer, mas sim aquilo que você quis para ela. Tá entendendo, sim ou não? Rapaz, volta, isso é bíblico. É bíblico, irmão. Deseja o melhor para quem for. E aquilo que você desejou vai voltar. Não é o que a pessoa te entrega, mas é o que você entrega, tá falando ali. É o que você disse que vai voltar para você. Deseja a paz, o amor, a alegria. Nem que seja longe de vós. Vai ser feliz, vai longe de mim, mas vai ser feliz. Longe, mas vai. Tá? Não precisa ser feliz perto, não. Não precisa gostar, mas deseja o melhor. Vai ser feliz, tá? Lá longe. Lá no Japão, lá na China. Mas eu desejo a felicidade pra você. Agora não precisa. Ah, que raiva! Eu vou... Deseja o amor, a paz, vai, irmão. Tem gente que sai do ministério, ó. Vai com Deus. Não fala mal de ninguém, de quem saiu, de quem foi. Vai. Que aí vai. Desejo toda a sorte. Que depois eu sei que volta pra oração. Mas vai. Você tá entendendo, senhor, não? Então passe a desejar o melhor, porque esse melhor vai voltar para você. Amém? E diz mais assim, vamos lá para terminar. Versículo 7, ó. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo. Presta atenção nisso daqui, tá? E ficai na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Digno é o obreiro do seu salário. Digno. Porque uma coisa, para você ser digno, você tem que ser o obreiro, quem ajuda, quem faz a obra. Aí quando você é isso, você passa a ser digno do salário. Se o salário do pecado é a morte, qual você acha que é o salário do Senhor para a tua vida? Qual você acha que é o salário do Senhor para aquele que faz a obra? Para aquele que ajuda? Para aquele que deseja a paz? Se o salário do pecado, do teu erro, é a morte, qual que você acha que é o salário daquele que faz a obra? É comer o melhor dessa terra? É ter uma vida bem-aventurada? É ser forte? É vencer? Porque luta vai passar, tá? Vai passar. Mas aquele que faz a obra, o salário dele é a vitória. É a vida eterna, Maila. Isso mesmo. É a prosperidade. É os sonhos realizados. Deus te honra. Então você quer ser digno do salário do Senhor? Você quer ser digno das bênçãos do Senhor? Primeiro passo, faça a obra. Faça a obra do Senhor. Dentro da tua casa, com a tua família, com teus filhos, irmão. Teus filhos estão crescendo aí, vendo tudo que você tem feito, vendo você beber que nem um cachaceiro. A tua casa parece um bar. Não é que você tem que ir pro bar, irmão. Não. Às vezes a pessoa sai lá do bar pra vir na tua casa, porque na tua casa tem mais pinga do que lá no bar. Tua casa parece uma chaminé, tanta fumaça de cigarro que tem. Você tá entendendo, senhor, não? Pornografia. Como você quer ser digno das bênçãos do Senhor? Se você não tem feito o teu papel como obreiro, como obreira, como servo. Você está entendendo, senhor, não? A vizinha nem precisa colocar som, porque na sua casa parece, irmão, que tá tendo uma balada funk. Meu Deus do céu, só música do mundo. Tô falando que toda música, então... Não, irmão. Tem música que você escuta que não vai fazer nada na sua vida. Que nem o bispo gosta de Roberto Carlos. Mas, irmão, você não faz nada para Deus. Então, dizendo ali, ó, falou assim, ó, vai comer e vai beber, porque você é digno. Ontem eu brinquei assim, não sei se foi ontem de ontem, eu brinquei assim que as pessoas não sabem. Porque se o bispo fala que eu não tenho, lá, mentirou, não é abençoado porque mente, porque é falso profeta. Aí quando eu falo assim, eu tenho, lá, tá roubando dinheiro. Lá, falso profeta também. Então eu sou falso se eu tenho e se eu não tenho. Não decide. Você tá entendendo, se ou não? Eu tenho aquilo que Deus me envia pra minha vida.
Nem mais, nem menos, irmão. Eu tenho o que é preciso. Por exemplo, hoje eu vou comer... Ontem eu comi arroz, mas ninguém falou. Comi arroz... O que eu não comeu ontem, irmão? Mentira. Eu nem comi arroz ontem. Porque eu entreguei meu jejum, era meia-noite. Agora que eu lembrei, até falei com a Alice. E o que tinha pra comer era pão. Pão de casa que a minha esposa fez. Glória a Deus, irmão. Era o que tinha pra comer, não tinha arroz. Comi o pão, sem problema. Ótimo. E fui dormir com aquele pão. Aí hoje eu fui pra cidade comprar fralda pra minha filha. Traz o pacote de fralda aqui, irmão. Não gosto de mostrar. Tá aqui o pacotão. Eu fui comprar o pacote. Eu tinha R$100 que a irmã tinha mandado pro bispo. O pacote era 60, sobrou 40. Comprei as coisas pra fazer uma sopa de mandioca. Eu vou comer sopa de mandioca hoje. Mandioca com calabresa, calda de mandioca, não sei como vocês chamam. Ótimo, irmão. Ontem eu comi o pão. Hoje eu tô na glória. Você tá entendendo? Tô mostrando aqui pra agradecer, tá? Muito obrigado por quem enviou a ajuda, a oferta pro bispo, tá bom? Comprei o pacote de fralda. Tá? Que Deus abençoe. E é isso, mano. Eu não vou ficar desesperado porque ontem eu comi pão, porque eu sei o que é melhor. Deus tá preparando o melhor pra minha vida. Eu sei disso. Então quando eu penso assim, poxa, eu tô comendo pão aqui, mas vai chegar o dia que eu vou estar comendo tão bem. Então eu até como com mais alegria. Eu até como pra ver se passa rápido esse tempo. Eu sei que lá na frente Deus está preparando o melhor. Essa é a minha fé. Essa é a minha visão. A minha visão ela não está naquilo que eu tenho hoje. Não. A minha visão está naquilo que Deus já preparou para a minha vida. Essa tem que ser a sua visão. Então você vai comer e beber porque você é digno quando você faz a obra do Senhor. Deus ele entrega na tua vida. Tenha a visão daquilo que Deus já preparou para você. Hoje está difícil, mas glória a Deus, porque a minha visão é naquilo que Deus já me entregar lá na frente. Se eu continuar acreditando, se eu continuar buscando, eu tenho a certeza que Deus tem algo melhor para mim lá na frente. Eu não vou desistir. Nem que eu tenha que comer o pão que o Satanás pisoteou. Eu vou comer. E aqui vai falar sobre isso. Presta atenção. Versículo 8. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. Então fala assim, ó. Quando você entrar numa cidade, você come o que oferecer. Mas bispo, é o frango da quermesse. Irmão, louco pra comer um frango. Pode vir lá do galinha preta da Angola. Tá falando assim, ó, o que oferecer você coma. Porque o que maior é o que habita em você. Lá em Atos, você tem que ler Atos para aprender as coisas, tá? Fala assim que se a tua fé for grande, irmão, coma. Se você tem fé que aquilo que você comer não vai te fazer mal, coma. Agora só não pode as pessoas que não têm fé ver você comendo, para não se escandalizar. É bíblico isso. Irmão, se tiver festa quermesse, eu não vou lá. Não que eu não tenho nada contra católico, cada um. Mas se me oferecer um frango, maçã do amor, pipoca, bispo, mas é... Mão do céu, como tudo. Você é doido? Como não? Abençoado por Deus, irmão. Eu tô usando um perfume ali, que eu ganhei não, que uma macumbeira deu, sabia? Bispo, você é doido? Doida é ela. Tô usando um perfume, é o único perfume que eu tenho, porque o meu povo não me dá um perfume, né? Aí o macumbeiro tem que ir lá do Rio de Janeiro, lá, a mulher que vai no centro de macumba, de lá que eu ganhei o perfume, porque o meu povo não me dá. Tá ali, e ó, corpo todo, irmão, nem vendo da onde veio. É meu, pronto, acabou. Diabo não tem nada com ele. Você tá entendendo, irmão? Eu uso aquilo que Deus me dá. Não importa de onde veio, irmão. Aquilo que Deus colocou na minha vida é pra mim. Pode ter vindo lá da Umbanda, do Candomblé, do cão que for. Deus me deu, é pra mim. Não importa quem enviou. Se chegou pra mim, foi Deus que deu. Você tá entendendo? Então ele falou assim, ó. Onde você for, o que te oferecerem, coma. Porque Deus é contigo. Se foi, chegou até você porque eu enviei. Pode comer. Não importa de onde veio. Se veio da casa do crente ou do não crente, do católico, do evangélico, do bandista, do testemunha de Jeová. Não importa. Se chegou até você, coma, beba, porque fui eu que coloquei na tua vida. Não importa de onde veio. Eu mandei. Você tá entendendo, sim ou não?
Tô entendendo, igreja? É desse jeito. Tem roupa ali também que eu ganhei. Ganhei roupa também. Ali, algumas roupas social. Essa aqui mesmo, ó. Essa camisa aqui mesmo. Lá do Rio de Janeiro. E uma mulher que frequenta negócio espírita. Fui pra São Paulo, ganhei ela. Me enviou pra mim lá. Tá aqui. Tô pregando, irmão. Do mesmo jeito. Bonitinho. De socialzinho. Desse jeito. Tô nem ligando, irmão. Vim. Coloquei no corpo. Tá consagrada. É minha. E ainda a vida dela é abençoada ainda. Que eu orei pra ela ainda e foi abençoada. Você tá vendo como é? Desse jeito mesmo, irmão. A fé. Diz mais assim, presta atenção. Versículo. E curai os enfermos que nele houver. E dizei-lhe, é chegado a vós o reino de Deus. Que lindo isso. Então a missão daqueles discípulos era simples. Curar os enfermos e anunciar o reino do Senhor. Anunciar a palavra. As coisas de Deus é tão simples para fazer. Só o que falta para muitas pessoas é coragem. Sabia? Quem aí já foi apaixonado? Já foi, né? Porque hoje, irmão, você olha pro teu marido e fala, como eu casei com isso? Sabe quando você estava apaixonado? Principalmente o homem, quando vai se declarar, ele tem que ter a coragem lá pra... Hoje não, né? Hoje declara pra 5 no mesmo tempo, 10, na mesma mensagem que manda pra você, tá mandando pra outra 5. Então... Aí, você tem que ter aquela coragem pra fazer a loucura de amor, pra se declarar. E você, quando dá certo, né? Aí você dá certo o que você fez, aí você recebe a tua bênção. A bênção, a tua esposa, o teu amor. Então, para receber as bênçãos do Senhor, você tem que ter coragem para anunciar o reino dele. Tem que fazer com paixão, com amor. Tem que fazer com vontade, como se... Tem que ter coragem. Então fala assim, vocês vão lá, oram para os enfermos, curam, só que não esqueça de uma coisa, o essencial, de anunciar o meu reino. Vocês podem fazer tudo, irmão. Vocês anunciam, tá? Você anuncia. Tem mais um testemunho ali. É mesmo? Oh, Deus maravilhoso! Parabéns, Ângela. Que Deus abençoe. Eu lembro de você, Ângela. Fico muito feliz, tá? Mais um testemunho, igreja, pra glória de Deus. Presta atenção. Aqui é lugar de testemunho. Aqui o surdo escuta, o cego enxerga. Aqui tem Deus. Fico feliz. Deus abençoe. Tá vendo? A próxima chave de casa pode ser sua se você acreditar. Quando o bispo determinar. Quando eu determinar e se você acreditar, você também toma posse do teu milagre. A próxima é sua. Em nome de Jesus. Se você crê, pega essa palavra. Você está entendendo, sim ou não? E diz assim, vamos lá. Versículo 10. Já vamos terminar, tá, pessoal? Mas em qualquer cidade em que entrar, deve-vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade, se não os pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. Então tá dizendo assim, para resumir ali rapidinho, quando você chegar numa cidade, em um lugar, e aquela cidade não te receber bem, sacuda até o pó daquela terra. Tira tudo. Tira tudo, não fica nem com o pó daquele lugar. Porque aquele que me recebe será abençoado. Mas aquele que não quiser... A resposta está ali no versículo embaixo. Aquele que recebe será abençoado. Acontece muito isso, principalmente dentro de casa. Você que é casado, você que tem sua família, você vai lá e fala da palavra pro teu marido, pro teu esposo, pra tua esposa, né? Aí às vezes ela não quer. Não, fala com isso. Para com esse negócio de igreja, de live, de bispo, de pastorzinho, porque eu sou pastorzinho. Nem pra ser pastorzão, pastorzinho, tudoinho. É pretinho, pastorzinho, feinho. E aí tá dizendo ali assim, se você anunciar, a pessoa receber, aquele lugar será abençoado, aquela pessoa será abençoada. Mas se ela não receber, porque tem o
Se ela receber é uma coisa, mas se ela não receber... Será que eu vou ter que orar para minha gata que está perturbada? Diz assim, presta atenção agora. Olha que se não receber, versículo 11. Já li o 11, mas minha esposa falou de novo o 11. Vamos lá. Até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei contudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. Versículo 12. E digo vós, que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Não é Sodoma e Gomorra, porque eram duas cidades. Sodoma, uma cidade, Gomorra, outra. Então está falando assim, ó, que Deus será mais tolerante com Sodoma do que para aquela cidade que não aceitou a palavra, que não recebeu a palavra, que não recebeu quem envia a palavra. Você está entendendo? Deus não vai tolerar. Mas Deus é amor. Deus é justiça. Deus é justo, amor. Não tem essa que Deus é amor e vai ficar tudo bem para quem... mas vai ficar tudo bem porque Deus ama todo mundo. Deus é justo, meu querido. Tá falando aqui, ó. Aquele que não aceitar, saiba de uma coisa, que no momento final, Deus terá mais tolerância com Sodoma do que com essa cidade, do que com esse povo. Não acha você aí não, tá? Que você pode aí, só escuta e não dá nada. Não. No momento certo, no final de tudo, irmão, vai acontecer o... Aí vai falar, tá falando aqui, ó, que Deus terá mais tolerância com Sodoma. E olha que Sodoma tinha pecado, hein? Do que com aquele povo que não aceitou a palavra. Então quando o ser não aceita a palavra de Deus, também tem as consequências para a vida dele. A consequência pode não ser agora, pode não ser no momento, só que lá no final a consequência chega. Chega para todos aqueles que têm a oportunidade de ouvir, mas não aceita. Aí a pessoa não aceita a pregação, não aceita a correção do bispo, discorda, não concorda, não acha isso, não acha que é dessa jeito, não acha que é dessa maneira. Presta atenção, aqueles homens ali também estavam pregando a palavra, do mesmo jeito que o bispo estava pregando aqui, e está dizendo, se alguém ali não aceitasse o que eles estavam pregando, porque eles não estavam pregando sobre eles estavam pregando a palavra. Então quando alguém não aceita o que é pregado, está escrito aqui, tá entendendo sim ou não? Para terminar, o último versículo. Vamos lá, versículo 14. O último, tá? Nem ia ler. 13. Não. Ó, eu não vou ler não. Presta atenção. Eu vou ler para você agora. Escuta aqui. Um pouquinho antes de começar a live, eu tava orando. Porque eu tenho o costume de orar no nascer do sol e no pôr do sol. Eu tenho o costume de orar. E eu tava orando agora no pôr do sol. Eu até chorei porque Deus falou comigo e eu quero falar para vocês. O bispo também, há uns anos atrás, eu também não tinha nada, não tinha nem para onde ir. Sem ele e sem beira. Cheguei aqui onde eu moro sem nada. E, como muitos falam, eu também não sou ninguém. Não sou ninguém. Mas aí eu fui abrir a Bíblia e Deus falou com o bispo assim, ó. Presta atenção. Eu vou ler para você porque isso que Deus falou para mim também vai acontecer na tua vida. Escuta. Lá em Isaías 52, versículo 13. Presta bem atenção, tá? Diz assim: eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e levado, e muito sublime. Como pasmarão muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que outro qualquer, e a sua figura mais do que a do outros filhos dos homens. Assim borrifarás muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Olha que forte. Eis que o meu servo prudente será muito sublime.
Então, assim como Deus me deu essa palavra para o bispo, quando você é um servo, essa palavra aqui também tem poder sobre a sua vida. Eu também era assim, um homem qualquer, aos olhos de muito, perdido, desfigurado, sem valor, sem nada, sem eira, sem beira. Tá falando aqui. Mas Deus iria enviar, está escrito aqui, a muitas nações, que nem vai acontecer com o bispo, para você ver. Ele está dizendo aqui que reis calariam a boca, porque ele falaria o que nunca ninguém falou, e o povo viria o que nunca ninguém viu. Deus me deu essa palavra hoje. Então presta atenção. Quando você é um servo fiel, não importa o tempo que passe, saiba de uma coisa: a promessa do Senhor, ela se cumpre na sua vida. Eu sei que até aqui você tem sido um servo fiel, tem buscado, feito a tua parte, e não acha que tudo isso que você tem feito tem passado desapercebido, porque Deus vai te levar em lugares que as pessoas vão ter que ouvir e enxergar a tua vitória. Assim como vai acontecer com o bispo. Você está entendendo, sim ou não? Só que para isso acontecer, tem que voltar lá no que o bispo pregou. Você tem que estar disposto e disponível a fazer a obra, a ser um obreiro, a trabalhar para a obra de Deus. Quando você trabalha para a obra de Deus, Deus trabalha na sua vida. Amém, Alice? Deus vai trabalhar na sua vida, viu? Continua trabalhando na obra. Amém? Desse jeito? Entendeu, Jander? Deus vai trabalhar na sua vida, viu, Jander? Na minha mãe. Mas continua firme, Jander. Catiene. Porque isso daqui que Deus deu para o bispo também vale para você. Eis que o meu servo operará com prudência, e será engrandecido, e elevado, e muito sublime. É forte. Deus sempre engrandece aquele que faz a obra dele. Primeiro buscai o reino do Senhor, depois todas as coisas, as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Quem entendeu a palavra, coloca aí pro bispo. Entenderam? Então a gente vai orar agora. A gente vai orar. E você vai orar e determinar que o mal vai embora da sua vida. Porque é assim. Às vezes você está no meio do lobo, de um problema. Só que você é o Cordeiro do Senhor. E a paz vai ter que reinar na tua vida. Vai ter que reinar na tua casa. Você vai desejar agora: eu quero uma casa abençoada, eu quero um lar abençoado, e tudo que você desejar, eu se vai voltar para você. Amém? Amém? Desse jeito, Carol? Então onde você estiver, quero que você feche os teus olhos. Eu quero que você leve teu pensamento até a Deus. Permita que o Senhor fale com você nessa noite. Eu quero que você declare de todo o coração: Senhor, que nessa noite, ó Pai, eu desejo para minha vida, para o meu coração, a tua paz. Eu desejo, meu Pai, para mim tudo aquilo que o Senhor tem determinado. Eu quero viver, meu Pai, eu quero fazer a tua obra. Eu quero fazer, meu Pai, a tua obra, meu Deus, porque eu quero colher para o teu reino. Eu quero colher para a minha vida. Declara para Ele de coração. Porque nessa noite você vai colher para a tua vida, você vai colher para a tua casa as bênçãos do Senhor, as bênçãos do Senhor que Ele determinou sobre você, sobre a tua família, sobre a tua casa, em nome de Jesus, meu Pai. Que essa pessoa colha, meu Deus, colha tudo aquilo que é determinado pelo Senhor. Eu determino, meu Pai, que a mudança venha acontecer de coração, nessa vida, nessa casa, porque se eu me humilhar diante do teu altar, meu Pai, eu sei que tudo vai acontecer. Eu sei que o Senhor vai trazer para mim, meu Pai, as tuas bênçãos, o teu socorro, a tua ajuda. Eu sei, meu Deus, que o Senhor vai colocar sobre mim tudo que eu preciso para viver, que eu vou ser digno, meu Pai, das tuas bênçãos, que eu vou ser digno, meu Deus, de tudo aquilo que o Senhor colocar, porque eu vou te louvar,
independente da circunstância. Declara para o nosso Deus aonde você estiver. Fala para Ele. Fala assim: perto eu quero estar. Declara. Perto quero estar. Como um obreiro aprovado, ó, junto aos teus pés, Aline. Junto aos teus pés. Pois prazer maior não há do que me render e te adorar. que me render e te adorar. Tudo que há em mim, fala pra Ele. Tudo que há em mim, Eu quero te ofertar, Senhor. quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que eu herdei, Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, fala pra Ele de coração. não sou apenas servo, Mas teu amigo eu me teu tornei. amigo me tornei. Levanta tuas mãos e adora o nosso Deus, igreja. Assim como o obreiro te louvarei. Te louvarei. Não importa as circunstâncias, Não importam as circunstâncias, eu te adorarei. adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Adora de todo o coração. Adora somente a Ele, igreja. De todo o teu coração. Fala pra Ele. Perto eu quero estar. Isso, junto aos teus pés. Junto aos teus pés. Pois prazer maior não há, meu Deus, Pois prazer maior não há do que te servir e te adorar. que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Tudo que há em mim, eu quero te ofertar. Declara pra Ele. quero te ofertar. Mas ainda é pouco, meu sei. Pouco eu sei, Fala de coração. mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que eu herdei, se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, Não sou apenas servo, mas o teu amigo. amigo me tornei. Levanta as mãos e declara de todo o coração pro nosso Deus. Eu te louvarei. Fala pra Ele. Não importa a circunstância, Não importam as circunstâncias, eu te adorarei. adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Fala de coração. Declara pro nosso Deus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, eu adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Meu Deus, Somente a ti, Jesus. só o Senhor, meu Pai. Só o Senhor é digno de todo louvor. E assim como o Senhor separou aqueles discípulos, meu Pai, para orar por aquele povo, e o milagre acontecer, nesse momento, meu Pai, eu me coloco diante desse povo como anjo da igreja. E eu vou orar por essa pessoa agora. Aonde você estiver, coloque a mão no alto da sua cabeça. Isso, bem forte, firme. Coloca no alto da tua cabeça e você vai sentir algo dentro do teu corpo. Porque eu vou dar a ordem agora. Eu vou falar o nome de Jesus.
E esse mal não vai resistir ao poder de Deus. Eu digo, diabo, eu desejo agora que essa pessoa seja liberta. Eu desejo para ela a paz, a prosperidade, o amor. Eu desejo agora que esse mal vá embora, que a saúde dela seja restaurada, que a vida dela seja restituída. E você não tem poder sobre essa vida, sobre essa casa. Eu digo, sai daí, acabou o teu reinado, sai daí do corpo dela, da saúde, em nome de Jesus. Quando essa pessoa tirar a mão do alto da cabeça, você não vai resistir. A ordem já foi dada. Eu digo de uma vez por todas: todo mal, pra nunca mais voltar. Tira tuas mãos e diga: sai! E sai! Pra nunca mais voltar. Que toda maldição, meu Pai, toda maldição, macumbaria, feitiçaria, olho gordo, inveja, seja quebrada agora. Eu desejo a paz sobre essa vida, sobre essa casa, sobre esse coração, essa saúde, a vida financeira dela. Eu desejo, meu Deus, a tua paz e que a tua palavra se cumpra em nome de Jesus. Você que crê, diga: eu recebo. Está determinado, está consumado na minha vida o meu milagre. Testelestai, está consumado. Amém e amém. Amém, igreja. Que a paz do Senhor seja consumada sobre a tua vida. Está consumado. É desse jeito. Amém? Desse jeito? Tá todo mundo bem? Todo mundo bem? Presta atenção, pessoal, que eu vou falar. É muito importante você fazer a obra de Deus. Eu uso a Alice como exemplo, pessoal, não porque outras pessoas não façam também, tá? Outras pessoas não tenham valor, pelo amor de Deus. Mas eu uso a Alice porque ela é obreira, né? E ela sempre faz a obra. Ela sempre compartilha, né? Ela tá à frente sempre para ajudar. E eu gostaria que não apenas a Alice, mas todos vocês pudessem fazer isso. Eu sei que tem pessoas aqui que são capazes e têm capacidade. E quanto mais você se dispõe a fazer, mais Deus dá o crescimento para você, mais Deus te dá sabedoria, discernimento. Às vezes tem pessoas aqui, muitas vezes, que desejam também pregar a palavra. Eu sei, às vezes você fala assim: nossa, eu queria tanto ser um pastor um dia, queria tanto pregar a palavra, eu queria. Se você quer, você pode. Só que para isso você tem que estar disposto, disponível. A Aline, esses dias, ela colocou 2 vídeos lá no TikTok dela pregando a palavra. Lindo, irmão. Do jeito dela, da maneira dela, tá aprendendo, Deus tá honrando, Deus tá capacitando. Mas ela fez alguma coisa. E quanto mais ela fazia, mais ela vai se tornar capaz. Então, você também pode ser capaz de fazer muitas coisas. Só que para isso você tem que querer. E eu queria, de coração, que muitas pessoas aqui fossem obreiros da obra, fossem discípulos, assim como a Alice é. A Piedade também, esse dia postou um vídeo do bispo lá no WhatsApp dela. Porque isso não tô falando isso por causa da minha vida. Porque eu já faço a obra de Deus. Mas eu quero que, assim como o bispo é abençoado, que você também seja. Não tô falando isso por causa de mim, irmão. Mas por causa de você. Tá? Faz a obra. Não custa nada. É tão gostoso quando você faz. Se sente importante. A Alice não se sente importante? Quando eu sempre cito ela aqui. Quando ela faz alguma coisa, o pastor cita lá na live dela. Se sente importante, irmão. Trabalhando na obra. Então, você também é importante. A Francinei tem capacidade para ser obreira, para ser a discípula daqui, para fazer também. Muitas pessoas têm. O Jander é um jovem que é capaz. Vai se tornar e vai se tornar ainda mais. Eu creio que Deus tem uma obra na vida dele. A Aline também. Vamos junto. É uma só fé.
Ali, os 70 discípulos, era uma só missão, a mesma missão. Era uma só fé, uma missão. É um Jesus, uma palavra, é um evangelho, irmão. É uma só fé. É uma só obra de Deus. Então vamos juntos fazer a obra. Fazer a obra crescer. A obra aqui, o evangelho aqui, o ministério Eu Sou a Igreja não é do bispo, não. A obra é nossa, que faz parte dele. Não é minha. É da Nazaré, da Catiene, que é dizimista, da Rose, que é dizimista, é da Alice, que é obreira, é da Aline, que foi batizada no nosso ministério, é do Jandra, que sempre oferta, ajuda, a Piedade, que divulga. O ministério aqui não é do bispo, não. É nosso. Então vamos fazer, irmão, a nossa obra. Amém? Porque Deus tem a colheita grande para a tua vida. Deus tem algo grande para você colher. Mas faça. Amém, meus amores? Desse jeito, eu quero agradecer a todos vocês que fazem, que ajudam o bispo. Tá? De coração. Ajuda o bispo com qualquer, que nem a Cileia falou assim, bispo, mas eu não sei fazer. Mentira, Cileia. Você faz muito pelo bispo. Sempre quando eu mais preciso, Cileia tá lá. Me envia uma ajuda. É uma bênção na minha vida. Faz a obra. Sai daí. Pegar o microfone aqui. Amém? E eu agradeço a Dani, todos vocês, tá? Só de chamar alguém para vir, já é obra de Deus. Tá bom? A minha mãe também sempre envia quando eu preciso de ajuda. Ali o Elci também sempre envia, lá dos Estados Unidos. E tem gente dos Estados Unidos que não gosta do bispo. Pelo menos o Elci gosta, né, Elci? Sempre tem alguém que gosta, tá vendo? Né, Daniele? Deus abençoe, Daniele. E é desse jeito a obra de Deus. Amém? O que vai acontecer agora? Agora eu vou pedir tua ajuda e eu creio que você vai ter para me ajudar. Em nome de Jesus. É a minha fé. Amém? É a minha fé. Por favor, se alguém puder ajudar o bispo de coração. Não vou falar se alguém puder. Não, irmão. Tá amarrado. Você pode. Não é se alguém puder. Você pode ajudar. Em nome de Jesus você pode ajudar. Então, por favor, minha esposa vai colocar aqui ajuda. Você pode. Faz. E Deus vai te honrar. Faz a obra. O obreiro é digno do seu salário. Você pode ajudar e você vai ajudar. Em nome de Jesus, irmão. Que eu determino uma bênção especial para a tua vida. Eu não estou estipulando valor nenhum aqui. Eu estou falando que você tem que ajudar com 100 reais, com 50, com 20. Irmão, não. Se você ajudar com 10 centavos, é o que você tinha, glória a Deus. Deus vai te honrar nisso. Porque aquele que é fiel no mínimo, Deus coloca no muito. Falar em fiel, rapidinho para terminar. Hoje tem uma Bruna, ela vem raramente aqui, a Bruna, porque ela trabalha no hotel, bem na hora da live. Só que ela é dizimista. Ela não, olha pra ser forte, ela não vem na live e é dizimista fiel. E ela mandou, bispo, eu tô mandando aqui porque, bispo, quando eu tô no trabalho, aparece outro trabalho para me fazer. E esse ano eu realizei um sonho, bispo, na minha vida, que eu achei que eu nunca ia conseguir. Que foi fazer uma festa de aniversário pro meu filho. Olha que coisa linda, irmão. Ela nunca conseguiu fazer uma festa de aniversário pro filho. Nesse ano ela realizou o sonho dela. A Bruna é aquela mulher que o bispo contou, que eu enviei o meu dízimo pra ela. Quem lembra? Que eu falei assim, que eu enviei o dízimo pra ela comprar o leite. Era o que eu tinha, na verdade, né? E depois de 2 dias, ela recebeu um dinheiro que ela não esperava e ela enviou o dízimo. Vocês lembram disso? E desde aquele tempo, irmão, ela virou dizimista todo mês. Lembra que eu tirei o meu dízimo, enviei para ela o que eu tinha, e depois de 2 dias ela enviou pro bispo o dízimo. Para você ver como é a obra de Deus. Mas como a palavra diz ali, desejei a paz para ela, e a paz ela voltou pro bispo. Então tudo aquilo que você faz para a obra, não importa o valor, mas saiba de uma coisa, aquilo que você planta na obra de Deus, volta para sua vida. As suas mãos nunca vai ficar vazia. Tudo aquilo que você planta na obra volta para você. Pode ter certeza, viu, Jander? Pode ter certeza, Catiene. Tudo aquilo que você planta volta. Amém? Amém? E que nessa noite você que plantar na obra possa voltar para sua vida. Se alguém puder ajudar, por favor, de coração, tá? Por favor, de coração, se alguém puder ajudar com alguma oferta, eu agradeço. Até porque amanhã não tem culto e o bispo tá doido para comer um pastel. Doido para comer um pastel, irmão. É.
Não tem culto amanhã, mas eu tô com uma vontade de comer pastel. Tô jejuando todo dia, hoje o meu jejum começa meia-noite, graças a Deus. Então vai dar pra mim jantar, que meia-noite eu entro em jejum. Amanhã, se alguém me abençoar, né? Eu vou comer pastel. Vou comprar, eu vou fazer e eu vou mandar lá no grupo ainda. Vou mandar lá no grupo. Posso mandar lá? Vocês autorizam? Isso mesmo, Deus. Com queijo e palmito. Eu vou gosta de palmito. E a gente, se tem dinheiro ainda, eu compro a carne moída e faço carne moída ainda. Eu vou mandar, hoje eu vou mandar a sopa de mandioca lá pra vocês verem. Porque arroz posta peixe, né? Aí outra posta coisa de bolo. Aí o bispo só fica na vontade, né? Hoje é meu dia. Hoje a volta. Hoje tem volta. Vou postar a sopa de mandioca lá. É. Amém, meus amores? Desse jeito, ó. Vou encerrar o culto, tá? O bispo amanhã vai lavar o banheiro. Amanhã eu vou descansar. Esquece do bispo amanhã. Tem live do pastor amanhã, quem quiser passar lá, tá? Eu compartilho lá no grupo a live dele. Alice, tá autorizado a compartilhar a live do bispo lá no grupo, tá? Quando você quiser, tá bom? Pode compartilhar lá pro povo, tá bom? Amém, meus amores? Então, uma ótima noite. Deus abençoe a todos. Vou assistir o meu São Paulo jogar agora. Já fiz minha parte, irmão. Já orei. Agora eu vou assistir o meu São Paulo ganhar do Fortaleza e comendo uma sopinha de mandioca. Desse jeito. Amém? E aí te falar que o São Paulo não vai ganhar. Não ora mais pra você. Tá amarrado, bicho. Você é doido? Tô brincando. Tô brincando, ó. Deus abençoe em nome de Jesus. Vou compartilhar lá, tá? Muito obrigado de coração. Quem quiser falar com o bispo, eu tô à disposição. Mãe, Deus abençoe, tá? Deus abençoe a todos que ajudaram o bispo com a meta aqui. Deus... Vou postar chimarrão ainda, tomando chimarrão com coco e erva doce. Delícia, irmão. Chimarrão com coco e erva doce. Meu Deus do céu. Muito bom. Ó, fiquem na paz do Senhor. Shalom Adonai. Até domingo, pra quem é do grupo, até daqui a pouco, tá? Amo vocês. Emuná. Emuná significa fé, tá? Caminha na fé, tá bom? Emuná, pessoal. Emuná. Continua na fé, na certeza que a vitória é sua em nome de Jesus. Ana, só chamar o bispo no número que eu tô à disposição, tá bom? Só mandar um alô, olá, hello,